capítulo 3, verso 17 ao 19, está escrito o seguinte: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que assim vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, de mais uma vez, Pai, eu poder ministrar a palavra de Deus, a Tua palavra. Senhor Deus, que os meus irmãos nessa noite estejam com a mente alerta, estejam com o coração receptivo, não para mim, mas para o Teu Evangelho, Senhor, para a Tua palavra, para que o Teu nome seja engrandecido, para que os corações nessa noite louvem ao Senhor e apenas ao Senhor, e engrandeçam esse amor que excede todo o entendimento, que é incomparável, que é inigualável e que só pode ser achado em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que essa não seja mais uma noite, mas seja, Senhor, um momento em que o Senhor vai tratar com corações, em que o Senhor, aleluia, vai separar as águas nas vidas de algumas pessoas aqui. Que eu seja um instrumento, um canal nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Que toda a glória, toda a honra sejam única e exclusivamente para Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Amados, nós estamos em dezembro. Quem sabia? Glória a Deus, né? Ontem foi o aniversário do meu irmão. Bata a palma para ele. Glória a Deus. Ele está completando, quantos anos? 23, ele tem de 26. 23 anos de vida. Ali ao lado dele está a Amanda, certo? O Adam está lá em cima, né? Adam está lá em cima, glória a Deus, mas não se preocupe, não tem nenhuma árvore que ele possa pegar o fruto, não se preocupe, certo? Não sei se você entendeu, né? Adam é Adão, né? E ali atrás está a minha mãe, Dona Sueli, glória a Deus, amém? Minha progenitora e daquele rapaz ali também, e de uma moça, né? Chamada Priscila, glória a Deus. Então, irmãos, nesse mês de dezembro é um mês que eu considero bastante especial, particularmente. Primeiro que no dia 7 já é o aniversário de casamento meu e da minha esposa. Amém? E aí terça-feira nós estivemos aqui, que foi dia 7, aliás, né, coincidiu com o culto de oração esse ano, e oraram por nós, e eu estou muito feliz, irmãos, porque são 7 anos, nós fizemos 7 anos no dia 7 de dezembro. Glória a Deus. Era para ser no mês 7, amor, que a gente devia ter casado. Que aí ia ficar bem. Aleluia. 7 anos de casado, irmãos. 7 anos. Passou voando. Eu estava comentando com Lisângela vindo aqui, que tem coisas que a gente lembra que aconteceu na nossa vida, parece que foi ontem, mas já faz 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Ou ainda mais. Amém? Dia 12 é meu aniversário. Anote na sua agenda para você não esquecer, viu? Glória a Deus. Dia 16, na verdade é dia 14, né? Dia 14 é o dia oficial do aniversário da igreja. Olha aí. Ou é 14 ou é 15? Eu acho que é 14 mesmo, né? 15, glória a Deus. Só que esse ano a gente vai estar comemorando aí dia 16, 18 e 19. E dia 25 é o Natal. Eu sei que tem crente que não comemora, mas eu comemoro, irmão. Eu celebro. Sabe por que eu celebro, irmãos? Porque se tu lembra do dia do teu aniversário, por que eu não vou lembrar do dia que nasceu o Salvador no mundo? Eu lembro. Não, Gabriel, mas a gente tem que lembrar todo dia. Eu lembro todo dia, mas já que tem uma data específica, eu vou lembrar nessa data também. Qual é o problema?
O dia em que nasceu o amor no mundo. E é sobre isso que eu vou pregar hoje à noite. O dia em que o amor nasceu. E nesse ano, irmãos, nós estamos com esse tema, né? Vivendo o amor de Cristo na plenitude de Deus. E nós lemos o texto base aqui em Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Paulo orando pelos cristãos de Éfeso, para que eles possam compreender, para que eles possam entender, conhecer o amor de Cristo. Porque só conhecendo, e conhecer significa um relacionamento com esse amor. Só conhecendo é que a gente vive esse amor. E só conhecendo e compreendendo as dimensões desse amor é que nós podemos desfrutar da plenitude de Deus em nossa vida. Por isso, Paulo, ele ora dessa forma aos crentes de Éfeso. Aleluia. Você sabe como que o amor nasceu no mundo? Vá comigo em Mateus capítulo 2. Do versículo 1 ao 11, eu não vou ler todos esses versículos, porque eu realmente separei vários aqui. Vamos ler apenas alguns. Mas, em Mateus 2, versículo 1 ao 11, nós vamos ver a história de quando sábios do Oriente, que eles não eram reis, eles não eram magos, eles não eram três, certo? Então essa historinha dos 3 reis magos não existe, tá? Só para vocês saberem. A Bíblia apenas fala sobre sábios no plural, então no mínimo era 2, mas podia ser 4, podia ser 5, e aí? Amém? E esses homens, irmãos, eles não eram judeus, eles viviam no Oriente, eles não eram judeus, e eles estavam no campo à noite. Jesus nasceu à noite. Agora imagine você estando ao céu aberto, e você olha para os céus, e você vê aquele céu estrelado, bonito, sem poluição de carros, sem poluição de fábricas. É bonito, não é? Não sei se você já teve essa experiência, mas é muito bonito. Imagine você nessa situação, mas de repente você está ali olhando as estrelinhas, e tem uma estrela, que ela parece estar diferente essa noite, está se destacando essa noite. E aí eles começam a olhar naquela estrela, e essa estrela começa a guiá-los até um outro lugar. Que lugar é esse? Na Judéia. E eles chegam na Judéia, e eles vão falar com um rei, chamado Herodes. E só para você saber, Herodes não era rei de verdade, mas era um título simbólico que ele tinha, como rei dos judeus. O rei Herodes. Herodes, nós vimos a sua estrela, e nós viemos para louvar, para ver o bebê, o rei que nasceu. Nós queremos conhecê-lo, onde ele está. E aí os sábios da Judéia vão dizer: olha, segundo as profecias, ele deveria nascer na cidade de Davi, Belém. Ó Belém Efrata, tão pequenas és, mas de ti virá o Salvador. E eles foram, e Herodes disse: olha, quando vocês forem e virem o bebê, virem a criança, volta aqui para me dizer que eu também gostaria muito de ver esse bebê. Eu gostaria muito de ver esse rei, porque eu também quero adorá-lo. E esses homens encontraram então Jesus enrolado em lençóis, com sua mãe, e eles olham e percebem: esse é o rei. Agora, por que homens que não eram judeus, eles tinham essa compreensão? Por que eles queriam conhecer o rei? Irmãos, a estrela não falou com eles, não. A estrela simplesmente estava no céu e a estrela os guiou. Como eles sabiam para o que essa estrela iria guiar? Atos capítulo 14 vai dizer que Deus não deixou a si mesmo sem testemunho. Você lembra de Balaão? Quem aqui lembra da história de Balaão? Balaão era um homem conhecido por falar com animais, não é? Ele tinha uma jumenta, e o anjo do Senhor aparece na frente de Balaão. Você conhece essa história, né?
E a jumenta de Balaão tenta desviar do anjo para que o anjo não dê cabo da vida do seu dono. E a Bíblia fala que Deus abriu a boca da jumenta, não é assim? Mas você sabe que a Bíblia, no livro de Números, também vai dizer que Balaão, ele recebia palavras do Senhor? E ele profetizava em nome do Senhor? E ele não era israelita? Sabe, irmãos, você pode procurar em toda a Bíblia, você não encontrará nenhum profeta do povo de Israel falando a respeito de uma estrela. Você não encontra, mas você encontra um homem pagão falando a respeito dessa estrela. Números capítulo 24, versículo 17. Balaão, ele vai profetizar: eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, Israel, e de Israel subirá um cetro. Balaão, um homem pagão, foi usado pelo Senhor para trazer uma profecia a respeito de uma estrela que revelaria o nascimento do Cristo, nosso Rei. Você não dá aleluia, não, irmão? Você deveria dar graças a Deus. Sabe por quê, irmão? Quem disse que Deus, ele só usa quem é judeu? Quem foi que disse a você que Deus só usa quem é crente? Onde foi que ele disse isso? E onde foi que ele assinou esse contrato de exclusividade com a gente? A exclusividade é nossa para com ele. Nós é que somos povo exclusivo de Deus. Mas Deus deu sonho a Nabucodonosor, sim ou não? Ah, ele deu, não foi? Sobre profecias a respeito do fim dos tempos. Deus, irmãos, ele pode se manifestar como um Deus desconhecido. 600 anos antes de um cristão chegar em Atenas e salvar Atenas por meio de um profeta de Creta chamado Epimênides. Eu já contei essa história para vocês. E Epimênides, ele manda construir altares em Atenas, dedicados ao Deus desconhecido. Cordeiros são mortos sobre esses altares. 600 anos depois, Paulo chega em Atenas e ele diz: é sobre esse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu vim falar. Eu vim revelar para vocês. Está em Atos capítulo 17. Deus, ele não está limitado, irmãos. Deus, ele deixou sinais no mundo que apontam para ele. Amém? Aleluia. E Balaão, ele profetizou a respeito dessa estrela. E aqueles sábios conheciam essa profecia. Mas não foram só os sábios que foram até Jesus, não é assim? Teve um outro grupo, pastores. Dessa vez, judeus. Olha, eles estavam pastoreando. Eles também estavam a céu aberto. Estavam lá com o seu rebanho. Por quê? Eu não sei, porque geralmente não se passeia com rebanho a essa hora da noite, lá na Judéia. Mas eles estavam fazendo isso justamente nesse dia. Só que para eles não apareceu uma estrela. Porque a estrela era para os gentios. O sinal para os gentios. Mas para o povo de Israel, o sinal foi um anjo vindo até eles. E disse: ei, não se apavorem, porque nasceu hoje o Senhor teu rei. E quando esse anjo falou com aqueles pastores, ele disse: vocês devem ir até Belém, até a cidade de Davi, porque lá vocês irão encontrar o Salvador, que acabou de nascer. E depois que esse anjo fala com esses pastores, uma miríade de outros anjos aparecem nos céus. Essa história está em Lucas capítulo 2, no versículo, aleluia, 14, diz o seguinte: que os anjos que apareceram, louvando a Deus, eles disseram: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aleluia. Por que Ele chamou gentios e por que Ele chamou judeus? Se Cristo, Ele veio em primeiro lugar para o seu povo, Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não é assim que diz o Evangelho de João?
Mas por que ele chamou gentios, pessoas que não tinham aliança com Deus, para adorarem o Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus de toda a criação? Porque em Cristo, irmãos, seria revelado, muitos anos depois, que não há distinção entre judeu e gentio. E no nascimento do Salvador, isso já estava sendo prefigurado, já estava sendo revelado, para que as pessoas entendessem que Jesus não é Jesus só de Israel. Jesus é Jesus de toda a criação. Jesus é Jesus de toda a gente, de todo o povo que nele crê. Aleluia! Não há distinção, não há distinção. E assim o amor nasceu. Mas, se você for comigo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, eu queria pontuar com você alguns motivos, existem vários, mas eu queria, por causa do tempo mesmo, pontuar apenas alguns, do porquê o amor nasceu. Em 1 Coríntios 13, versículo 4, vai dizer que o amor tudo sofre. E um dos motivos do porquê o amor nasceu foi para sofrer. Irmãos, em Hebreus capítulo 5, versículo 8, está escrito: embora ele fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo sofreu, o amor sofreu. No capítulo anterior, versículo 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele foi tentado à nossa semelhança. Do mesmo jeito que você já foi tentado, e ainda será no futuro, Cristo foi primeiro tentado, e ele suportou isso. E é ele quem nos dá a segurança de que vamos resistir a todas as tentações. E você concorda comigo que uma tentação, muitas vezes, pode ser um grande sofrimento, porque você tem que se afastar daquilo, você quer aquilo, porque se você não quisesse aquilo, não era uma tentação. E há um sofrimento para que você se distancie daquilo. Em Isaías capítulo 53, verso 3, você sabe, é a profecia da crucificação de Jesus. Nós lemos muito o versículo 4 e o 5, mas eu queria voltar só um versículo com você, o versículo 3. Fala a respeito de quando Jesus estava no madeiro, e Isaías, vendo o Messias crucificado, ele diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Cristo nasceu para sofrer. O amor nasceu para sofrer. Sabe o que mais? Jesus era carpinteiro. Ué, o que é que tem a ver isso com sofrimento? Carpintaria naquela época era relacionada à construção de casas. E na construção de casas, irmãos, naquela época era muito pesado. Era um trabalho sofrido mesmo. Sabe aquele filme em que você assiste no final de ano? Todo final de ano passa filme de Jesus, não é verdade? E aí aquele Jesus franzino, os cabelinhos onduladinhos, claro, branquinho, olho verde, azul, cintilante. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Jesus, muito provavelmente por causa do seu trabalho de anos, porque o seu pai era carpinteiro e era comum que o filho seguisse a profissão do pai. A pele dele era queimada do sol, irmãos, castigada pelo sol. As mãos calejadas por causa do trabalho duro. E sabe que existiam dois instrumentos que ele trabalhava sempre? Um martelo e pregos. E durante anos da vida dele, ele teve que conviver com instrumentos que anos depois iriam perfurar a sua carne. E Jesus, ele não teve amnésia quando ele encarnou. Ele sabia quem ele era, sabia para o que nasceu, sabia de tudo que iria acontecer. Além disso, no próprio nascimento do amor, irmãos, você sabe que Herodes, ele não queria adorar Jesus. Não era essa a intenção dele. E avisados por revelação de Deus, Deus falando com o povo pagão. Que maravilha! Você sabia que tem
islamitas, muçulmanos, sonhando com Jesus por aí. E eles têm se convertido depois disso. Porque Deus não está limitado, irmãos. Deus não está limitado. Deus ele vai fazer como Ele quer. Se Ele apareceu para Paulo, Ele vai aparecer para muçulmano, se Ele quiser. Aleluia. Irmãos, Herodes não queria não. E aí eles receberam essa revelação e eles foram por outro caminho. Não vamos voltar para Herodes, vamos voltar para o Oriente, vamos voltar para as nossas vidas. Já vimos o Salvador, já o adoramos, já demos presentes a Ele, ouro, incenso e mirra, que eram presentes valiosíssimos. E uma vez um jovem perguntou a mim: Gabriel, mas Jesus não era pobre? E aí eu perguntei, por quê? Não sei, né? Eu não vi a conta bancária dele na época, então não está na Bíblia, né? Não, mas porque os pais ofereceram 2 rolinhas, que era o sacrifício de pobre, para quando ele foi circuncidado. Porque o sacrifício de rico não era 2 rolinhas, irmão, era um cordeiro. Mas, irmãos, ele recebeu ouro, incenso e mirra. Era os presentes dele guardados, não era para gastar com circuncisão. Aquilo ali ficou para herança para ele. Então ele tinha dinheiro, irmão. Jesus ele foi presenteado com presentes de reis. E naquela época, irmãos, Cristo ele não era só aguardado pelos judeus. Eu dei aula de história da igreja 1 ou 2 meses atrás, acho que 2 meses atrás, lá no Ibura, em Recife. E na primeira ou segunda aula eu falei a respeito disso, que eu vou falar para vocês. Que não eram só os judeus que esperavam o Messias. Os gentios também esperavam o Messias. Para aquela época, mais ou menos, em que Jesus nasceu, no 1º século, no ano 1 da era cristã, que nós vivemos, amém? Naquela época, existia um imperador em Roma, chamado Augustus. Ele foi contemporâneo de Jesus. Até a adolescência, mais ou menos, ele ainda estava vivo. A adolescência de Jesus. E Augusto, quando ele nasceu em meio à glória. Ele era um imperador. E sabe que ele nasceu no momento em que os romanos esperavam o Salvador do mundo? E você sabe que Augusto foi chamado de Cristo por causa disso? E que na moeda de Augusto, feita de prata, existia uma estrela da profecia de Balaão, para indicar que ele era o Cristo. E que o seu nascimento foi considerado pelos romanos como o evangelho para o mundo. Então não eram só os judeus que esperavam um Salvador. O mundo inteiro estava na expectativa do nascimento de alguém muito especial, só não sabiam de onde ele ia vir. Herodes queria ser esse Cristo. É por isso que ele se auto-intitulou o Rei dos Judeus. Na sua moeda também tinha uma estrela em cima da imagem do seu capacete, indicando que ele era o Cristo. E além da estrela, havia uma cruz, um sinal de uma cruz, com um P. A cruz que você conhece, certo? Só que na parte de cima era um P. Estava na moeda de Herodes, para indicar que ele era o Cristo. Ele é que deveria ser o salvador do povo judeu. Ele queria isso para ele. E obviamente, ele foi contemporâneo de Augusto também. Mas, irmãos, Jesus, o Cristo, nasceu de fato. E não era Herodes, não era Augusto, correto? Mas, voltando para aquela parte em que Herodes não queria adorar Jesus, o que ele queria era matá-lo, porque ele era o Cristo, na cabeça dele. Herodes era um homem tão louco que ele matou a mãe, a esposa e os seus filhos, porque ele tinha medo que eles lhe roubassem o trono. E ele diz: matem todas as crianças com 2 anos para baixo, em Belém. E a família do Salvador teve que fugir. E eles fugiram para o Egito. Veja como foi o nascimento de Jesus. O anúncio foi tão glorioso, mas veja quanto sofrimento foi envolvido ali. Crianças de 2 anos para baixo, todos eles foram mortos. Mas depois eu vou voltar para isso. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que o amor, ele nasceu para dar sentido aos improváveis.
Você já viu, já prestou atenção no povo que seguia Jesus? Eu vou dar apenas alguns exemplos que se destacam mais na Bíblia, amém? Que você conhece, claro. Um desses discípulos era uma mulher. Na verdade, tinham várias mulheres, né? Que seguiam Jesus. O que já era um negócio muito escandaloso. Porque um mestre, não é que fosse proibido. A gente já sabe que no primeiro e segundo século, alguns rabinos até aceitavam uma ou duas mulheres ali para serem suas discípulas. Mas eram exceções muito grandes. Jesus tinha um monte de mulher seguindo ele. Porque mulher não podia ser discípula, via de regra. Só homem. E uma dessas mulheres tinha sido endemoniada por 7 demônios. E era seguidora de Jesus. E anunciava o evangelho de Jesus. 4 desses discípulos eram pescadores. Homens comuns. Pedro e André, que eram irmãos. E também Tiago e João, que também eram irmãos. Um desses discípulos era publicano, Mateus. O que é um publicano? É um judeu que ele se vendeu para o povo romano para que pudesse cobrar imposto dos seus irmãos. E ele era desprezado e ele era colocado à margem mesmo da sociedade judaica. Se ele andasse de todo jeito no meio da rua, apanhava, levava pedrada, corria risco de vida. E Jesus chega até Mateus. Ele já tinha chamado outros discípulos e ele diz: vem também, me segue. Me segue. Você é rejeitado, mas eu não te rejeito. Entre os discípulos de Jesus tinha um terrorista, sabia disso? Simão Zelote. Os zelotes, eles eram uma facção. Você deve lembrar muito bem que haviam saduceus, fariseus, não é assim? Tinha os zelotes. Os zelotes eram um tipo de sociedade secreta. E eles eram terroristas, irmãos. Eles matavam pessoas, eles sequestravam pessoas, e eles queriam livrar Israel do domínio romano. E Jesus chama ele e diz: vem para mim. O homem mais perigoso que seguiu Jesus, irmão, não foi Pedro, não. Foi Simão. Foi Simão. 2 possíveis mestiços seguiam Jesus. Filipe e André de novo. Por quê? Porque esses são nomes romanos, não é nome de judeu. E a Bíblia não apresenta que eles adotaram esse nome. Eles sempre são chamados assim, do começo ao fim, em todos os evangelhos. Isso indica que provavelmente a mãe ou o pai deles não era judeu, era grego. E por isso eles receberam o nome de grego. Mas você sabe que judeu não pode estar se misturando com outros povos, né? Eles são rejeitados. E Jesus diz: eu não rejeito vocês. Me sigam. Aleluia. Mais 2 para finalizar. Um que ele chamou para segui-lo seria aquele que seria o último a acreditar na sua ressurreição. Quem foi? Tomé. Aleluia. Tomé, eu acredito em você. Me segue. E um outro que todo mundo sabe dele, que inclusive ofusca a existência do outro apóstolo que tem o mesmo nome que ele. Você sabe que discípulo bom, ele não vinha da Galileia. Para o judeu daquela época, discípulo bom vinha da Judeia. Mas a maioria dos discípulos de Jesus veio da onde? Da Galileia. E o mestre deles, pior ainda, veio de Nazaré. Natanael até perguntou: e vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem? Perguntou para Filipe, que eles eram amigos. E Natanael foi um dos apóstolos, também chamado Bartolomeu. Mas teve um discípulo que era da Judeia. Era o mais recomendado, irmãos. Judas Iscariotes. Que foi o traidor. E você tem noção que ele viveu 3 anos e meio com essas pecinhas raras? Olhando para Judas Iscariotes todos os dias. Prometendo que ele se sentaria em um dos 12 tronos, junto com os outros apóstolos, ao lado dele. Chamando-o de amigo: não chamo mais vocês de servos, vocês são meus amigos. E Judas estava lá. Era ele quem cuidava do dinheiro de todo mundo. Máxima confiança Jesus depositou em Judas.
altamente capacitado para ser um seguidor. Melhores referências. Sabe mexer com dinheiro, provavelmente bastante eloquente, sabe fazer planos, porque ele arquitetou entregar Jesus e veio da Judéia. Pois é, mas Jesus olhou para cada um desses homens e mulheres e disse: eu quero vocês perto de mim. Eu quero vocês perto de mim. Vocês seriam rejeitados, mas eu quero vocês. Um outro detalhe para fechar essa parte. Discípulo bom era discípulo novo. Você pegava novo, treinava ele, ia crescendo, se desenvolvendo, tarará. Pedro provavelmente era o mais velho de todos. Você lembra do episódio em que alguns soldados chegam para Pedro e diz: tu e o teu mestre não pagam o imposto do templo? Porque de acordo com a lei, irmãos, quem pagava o imposto do templo era de 20 anos para cima. E o questionamento foi somente a respeito de Pedro e Jesus. O que mostra que todos os outros provavelmente eram abaixo de 20 anos. Eles eram novos. Mas Pedro era velho demais para ser chamado para ser discípulo. Mas Jesus o escolheu e disse: vem e eu te farei pescador de homens. Amém? Eu fico pensando na mulher de Pedro, né? No dia da maior pescaria da vida dele, vou fechar a empresa. Aleluia. Outra coisa, irmãos, que eu gostaria de destacar para vocês. O amor, ele nasceu para dar valor a quem não tinha. Você lembra da história de Jairo? Jairo é chamado por Lucas, no capítulo 8, versículo 41 e 42, de principal. Príncipe, também pode ser uma boa tradução. Da sinagoga. Ele era da elite, da nata. E ele chega até Jesus, sem vergonha nenhuma. Ele passa no meio de todo mundo, se prostra ali, pede ajuda de Jesus, porque eu tenho uma filha, mestre. Eu tenho uma filha que ela tem 12 anos de idade. E ela está moribunda. Ela vai morrer, ela está muito doente. E eu preciso que o Senhor a cure. E Jesus, pois não, vamos embora. Vamos curá-la. Mas no meio do caminho, irmãos, teve uma mulher do fluxo de sangue que há 12 anos sofria desse problema. Agora eu quero que você pense comigo nessa imagem. Eu vou tentar reconstruir a imagem aqui com você. Vem cá, pastor de Lucas. Eu vou precisar da ajuda de Mateus, rapidão, Vicente, ligeiro. Vem cá, rápido. Tarcísio, Mauro, Marlon. Rapidinho, por favor. Vamos lá. De Lucas é Jesus. O pastor de Lucas é Jesus, ok? Essas pessoas aqui é a multidão. E a Bíblia fala que a multidão estava fazendo o que, Jesus? Comprimindo. Bora, comprime. Anda todo mundo para frente, né? Está comprimindo, ok? Fica aí. Eu vou ser a mulher de sangue, certo? Fica aí. Vem para cá, Mateus. Fecha aqui. Agora, irmãos, isso aqui é bem pouquinha gente, concorda comigo? Tinha muito mais gente comprimindo aquela mulher. Aquela mulher estava debilitada, 12 anos, emocionalmente ferida, porque ninguém podia tocar nela, irmãos. Ela não podia ter um aperto de mão, ela não podia ter um abraço da mãe, um abraço de filha se tivesse. 12 anos sem ter relação com o marido, caso fosse casada ainda. 12 anos enclausurada em casa, saindo só para o médico, ou sendo visitada pelo médico. 12 anos. E aí ela ouve sobre Jesus. Só que quando ela chega, Jesus está sendo o quê? Comprimido. Comprime Jesus. Eu estou aqui, eu sou a mulher do fluxo de sangue. Fraca, debilitada, e eu preciso chegar em Jesus. Porque se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Foi isso que ela disse, não foi? Mas, irmão, você concorda comigo que eu estou aqui em pé e eu estou passando pelas pessoas? Não é mais fácil eu fazer assim, não? Eu nem preciso estar do lado dele. Se eu conseguir chegar perto o suficiente, esticar o braço, eu toco aqui, ó, na roupa dele. Aqui não é roupa também? Mas ela queria tocar onde?
na orla. Essa mulher, irmãos, ela teve que se ajoelhar, engatinhar, passar pelas pernas das pessoas e tocar na orla da saia de Jesus, do vestido de Jesus. Ela não se sentia digna o suficiente, irmãos, de chegar como Jairo chegou na frente de Jesus e dizer: ei, me ajuda. Ela veio por trás da multidão. Ela veio rastejando no meio da multidão. Ela encostou na roupa de Jesus. E a Bíblia não fala isso, mas dá a entender isso, que ela foi embora depois que tocou. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus percebeu o poder saindo de si e ele pergunta: quem me tocou? E aí Pedro olha para Jesus e diz o quê? Oxe, tanta gente aqui e está perguntando. Você pergunta quem ele tocou? Faça um negócio desse não? Mas Jesus, ele fala: eu senti de mim sair poder. Eu senti de mim sair poder. E ele se vira e diz: quem me tocou? E a Bíblia fala que a mulher se levantou e foi até ele. Então ela não estava perto dele. Obrigado, salva de palmas para os... Mas Jesus, irmãos, quando ele atende ao pedido de Jairo, ele simplesmente atende. Ele diz: tudo bem, vamos lá, eu vou curar sua filha. Mas quando ele olha para aquela mulher do fluxo de sangue, ele diz: filha, filha, ele deu valor àquela mulher, irmãos. Aquela mulher estava correndo um risco de vida. Ela podia ser maltratada ali, podia ser espancada. Por quê? Porque estava impura por causa do fluxo de sangue. Ela correu o risco. E ela sabia. Você tem noção que ela contaminou todo mundo? Porque ela teve que passar pelo meio desse povo. Não tem problema não, Deus me curou, cura o povo também, né? Aquela mulher teve tanta vergonha que ela simplesmente pegou a cura dela e foi embora. Mas Jesus disse: volte. Filha, a tua fé te salvou. Sabe, Jesus, ele dá valor a quem ninguém dá valor, irmãos. Um outro ponto que eu gostaria de falar, estamos caminhando para o final, é que o amor, ele nasceu para amar e constranger. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, Paulo vai escrever: porque o amor de Cristo nos constrange. É um amor tão grande, um amor tão incomparável, tão inigualável, tão inencontrável. Você só acha em Jesus. Esse amor constrange. Na sua última noite, irmãos, antes da cruz, ele suou sangue. Você sabe disso, né? Lucas escreve isso. Porque ele estava tão perturbado que o suor dele, junto com o suor, saiu sangue. Mas ele não saiu da presença do Pai. Ele continuou na presença do Pai. E quem soa sangue, irmãos, dói o simples toque na pele. Mas ele continuou ali, prostrado, orando ao Pai. Ele temeu o sofrimento vindouro. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E suando sangue. Mas ele não abandonou a sua missão. Ele foi traído, mas ele chamou o seu traidor de amigo. O que fazes aqui? Me traz com um beijo. Mas em momento nenhum ele disse: aparta-te de mim, raça de víbora, filho do diabo, pecador, sujo, traidor. Jesus não pronunciou nenhuma dessas palavras. E eu tenho certeza que se Judas não tivesse tirado a própria vida, ele teria escrito alguma epístola. Se houve perdão para Pedro, por que não haveria para Judas? Mas infelizmente, ele foi corroído pelo remorso. O diabo se aproveitou disso e Judas tirou a própria vida. Você sabe disso. Ele foi preso naquela noite. Mas um dos homens que estavam lhe prendendo teve a orelha cortada por Pedro, pescador. Geralmente, quando você está estressado, você vai fazer o quê?
pescar, né? Olha o pescador aí, sacando espada e cortando a orelha do povo. Muito tranquilo esse homem, né? E o que é que Jesus fez? Curou a orelha daquele soldado. Jesus curou a orelha dele. Ele foi ferido, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi coroado com espinhos, ele foi esmurrado com uma cana sobre a sua cabeça. Ele teve as suas mãos, seus pés e o seu ventre perfurado. Mas em meio a todo esse sofrimento, irmãos, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós estamos batendo nele, e ele está clamando pelo nosso perdão. Nós estamos tirando sangue dele, e ele está nos amando. Nós estamos matando ele, mas ele está destilando vida para nós. Isso é um amor que constrange, irmãos. Para isso foi que Jesus nasceu. Para isso ele veio ao mundo, irmãos. E haverá um dia em que aquelas crianças, aqueles filhos, aquelas filhas, aqueles pais que muito com certeza tentaram proteger os seus filhos, foram feridos, talvez alguns gravemente. Todas aquelas crianças que Herodes, por inveja, tirou a vida, eles vão ressuscitar, eles vão viver de novo, eles se assentarão com Jesus, e eles reinarão com Jesus, para todos sempre. Aleluia! Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua força? A morte, irmãos, nasceu para ser vencida. E Jesus nasceu para vencer a morte. Aleluia! Glória a Deus! Você consegue compreender, irmãos, isso que nós lemos aqui em Efésios capítulo 3? As dimensões do amor de Cristo. Augusto Cury é um escritor brasileiro, psicólogo, e ele era ateu. Você já ouviu falar dele, né? Ele era ateu. E ele começou a estudar a mente de Cristo. Eu vi um vídeo dele explicando isso. Eu comecei a estudar a mente de Cristo. Fiquei curioso. Eu queria saber mais sobre esse Jesus. E ele chegou à conclusão que Jesus é um homem que não poderia ser inventado. Porque nós somos tão imperfeitos e Jesus é tão perfeito. Quem é que dá outra face quando a primeira foi esbofeteada? Quem é que faz isso? Quem é que pede perdão pelo perdão daquelas pessoas quando está morrendo? Quando está sendo traído, chama de amigo. Isso não existe. Homens falhos, homens tão comuns, pescadores. O mais rico que tinha ali era Mateus, porque era publicano. Publicano era rico. Provavelmente o mais letrado era ele. Mas ele escreveu só um evangelho. A maior parte do Novo Testamento, com a exceção de Paulo, que também era um homem bastante instruído, foram homens comuns, irmãos, que escreveram. Como é que esses homens comuns escreveram essas coisas? Um homem tão incomum, um homem tão precioso como esse. Não tem como. Não tem como. Esse Jesus, ele precisa ser real. Ele precisa ser real. Irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 43, está escrito o seguinte: vocês ouviram o que foi dito. É o sermão do monte, ou sermão da montanha. Observe que Jesus ele não fala, vocês leram o que está escrito, vocês ouviram o que está escrito. Não, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Porque na lei estava escrito, ame o seu próximo. Ponto. Só que aí os fariseus acrescentaram uma partezinha. Odeie o seu inimigo, que é para fechar o pacote. E aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendigam os que vos maldizem, façam o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amor é o caminho para sermos filhos
de Deus. Em João capítulo 13, versículo 34 e o 35 está escrito: eu lhes dou um novo mandamento. Observe que Jesus ele não diz, eu tiro um e boto o outro. Porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em entender esse novo mandamento em contraste com ame o seu próximo como a si mesmo. Mas Paulo ele vai escrever que o resumo de toda a lei é ame o seu próximo como a ti mesmo. Tiago ele vai escrever que aquele que vê o seu irmão passando necessidade, mas não lhe ajuda, e o máximo que faz é vai em paz. Vá-se embora. Podendo ajudar, é claro. Esse está quebrando a lei real. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo não foi revogado. Mas Jesus ele diz, eu vou dar um novo. Eu vou dar um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se o quê? Tiverem amor uns pelos outros. Para ser filho do Pai, tem que andar em amor. Para ser discípulo de Jesus, tem que andar em amor. Mas como podemos fazer isso? Romanos 5,5. A esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor, irmãos, ele foi derramado em nosso coração. E nós podemos fluir nesse amor, para que assim possamos também experimentar, fluir, viver a plenitude de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deixe, irmãos, aqui só tem cristão, né? Crente nascido de novo. Então, eu não vou dizer para você deixar o amor nascer no seu coração, porque ele já foi derramado no seu coração. Mas deixe com que o amor que já está no seu coração floresça mais, flua mais, como um rio de águas vivas. E como é que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, entregue a sua vida toda a Cristo. Ah, eu já fiz isso, fez? Muitas vezes, alguns pregadores chegam e dizem assim, a última parte que se converte é qual? O bolso, né? O povo diz. Por quê? Porque essa parte da nossa vida é uma das mais difíceis de nós entregarmos para Jesus. Aquele jovem rico preferiu sair chorando, triste, decepcionado com o Messias, do que vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Sabe por quê? Porque o coração dele estava na riqueza. Jesus não é contra a riqueza, mas Jesus é contra o nosso coração estar na riqueza. E se estiver na riqueza, e se for necessário, Jesus vai dizer, dê tudo. Depois pode até restaurar, pode até conquistar de novo, mas o nosso coração não pode estar nas riquezas. Porque Jesus não divide o pódio. Jesus não divide o altar, irmãos. Aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. É o último versículo que eu vou ler. Paulo, ele escreve aos crentes da Galácia. Ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Por quê? Porque quem é crucificado, morre. E se eu estou, eu não fui, eu estou, eu e você estamos crucificados com Cristo, então nós não vivemos mais, como Paulo não vive mais, mas ele continua, o eu não vive mais, mas Cristo vive em mim. E essa vida de Cristo que agora eu vivo, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, que amor é esse? Que amor é esse? Um amor que se entrega. E João ele vai escrever que se Cristo se entregou por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você é capaz de dar a sua vida pelo seu irmão? Aleluia, se Cristo me amou dessa maneira, eu devo estar disposto a entregar minha vida também.
muito se fala a respeito da linguagem do amor, né? Que a linguagem do amor de algumas mulheres é bem caro, né? É uma linguagem cara, né? Presentes, não é? Presente é um, né? Quais são os outros? Carinho, palavras de afirmação, palavras de afeto, tem vários aí. A linguagem do amor de Deus foi entregar. Foi se entregar. Foi entregar o seu filho. E sabe, irmãos, na linguagem do amor entre um casal, a mulher talvez tenha essa linguagem que é receber presentes. E o homem pode ser receber comida. Por que não, né? Eu vi, viu, Júnior? Eu vi. Mas Deus não aceita isso. A linguagem de Deus, de amor, é se entregar. E eu só aceito que você me ame se entregando para mim. Ponto. É por isso que a gente não vive mais. Não vivemos mais para nós. Não vivemos mais para esse mundo. Não vivemos mais, irmãos, para satisfazermos apenas os nossos próprios desejos. Ora, a fé, ela é necessária. Para quem? Para quê? Agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então a fé é para agradar a quem? Deus, não a mim e a você. É para agradar a Deus. Não é para o nosso próprio agrado. A gente usa a fé. Nós exercemos fé. Nós vivemos pela fé. Mas é para agradar a Deus. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Você é capaz de dar tudo o que você tem aos pobres e viver para Cristo? O filho do homem não tem onde repousar a cabeça, ele disse certa vez. Não estou dizendo que Jesus vai pedir isso, mas se ele pedir. Deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Não, me segue agora. Eu sou muito rico. Deixa tudo e me segue. Eu sou dono de uma grande peixaria. Vou te fazer pescador de homem. Deixa aí a tua empresa. Eu ganho muito dinheiro dos romanos. Eu sou publicano. Eu cobro impostos. Eu ganho uma boa porcentagem por isso. Deixa tudo e me segue. O mais riquinho que tinha era Mateus. Com certeza as roupas dele eram muito boas, irmãos. Mas teve que andar no sol, teve que andar na poeira. Ficou todo sujo. Aquele povo não era como eu e você, que tem o costume de tomar banho todo dia, de lavar roupa todo dia. A roupa sujava, a sandália. Era por isso que o judeu, ao entrar na casa de outro judeu, tinha os seus pés lavados. Era costume fazer isso. E Jesus repreende um fariseu porque ele não fez isso. Isso foi uma falta de respeito. Qualquer pessoa seria uma falta de respeito. E ele desrespeitou Jesus. Mas veio uma mulher, chorou aos seus pés, limpou os seus pés, enxugou com os seus cabelos. Era costume derramar óleo sobre a cabeça também, principalmente de uma autoridade. Por isso, aquela imagem do óleo na cabeça de Arão, descendo pela barba, aquilo ali é uma imagem de um banquete. Eles estavam ao redor da mesa. E ele disse: você não me deu óleo na cabeça, mas ela derramou um perfume sobre a minha cabeça. E Judas, que estava ali, ele disse: por que não vende por 300 dinheiros ou por 300 moedas de prata e dá aos pobres? Olha aqui, que homem gentil. Ela está fazendo isso porque está me preparando para o meu grande dia, para o dia em que ele seria morto. E você sabe que quando uma pessoa, um judeu morria, ele era ungido antes de ser sepultado, mas não deu tempo. Por isso ele foi ungido antes, em vida. Mas Judas, que disse: vamos vender por 300 moedas de prata, ele vendeu Cristo por 30. Porque muitas vezes as coisas do mundo são muito mais valiosas para nós do que o Cristo, do que o amor, do que o Salvador que nasceu. E não pode ser assim. Não convém ser assim. É impossível, irmãos,
que eu não ame a Deus de todo o meu coração e consiga amar o meu irmão. Eu preciso amar a Deus de todo o coração, a quem eu não vejo, para que assim eu também possa amar o meu irmão, o meu próximo de todo o meu coração, com toda a minha força e energia, a quem eu vejo. Só tem esse jeito. Ou Cristo é tudo, irmãos, ou Cristo não é nada. E a gente tem que fazer essa escolha, porque Cristo não aceita ser mais ou menos na nossa vida. Ou Ele é tudo, ou Ele é nada. C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto muito, ele diz: se o cristianismo for falso, tanto faz, não tem importância se ele é falso. Mas se ele for verdadeiro, e você sabe que o cristianismo ele se baseia na pessoa de Cristo, em seu sacrifício, em sua morte, em sua ressurreição. Ele diz: se o cristianismo é verdadeiro, então ele tem valor absoluto. Nada pode ser comparado ao amor de Deus, irmãos, na nossa vida. Aleluia. Sabe, irmãos, é por tudo isso, eu coloquei até uma frase aqui, é por tudo isso que eu falei hoje, que eu preguei hoje, que eu acredito, irmãos, que não só a sua morte, não só a sua ressurreição deveriam ser lembrados, mas a sua vinda, a sua encarnação, o seu nascimento, porque o seu nascimento era a certeza de que Satanás seria derrotado, de que a morte seria vencida, e que todo aquele que colocar sua fé nele será salvo. Deus prometeu, e um homem chamado Simeão diz: quando? O Senhor promete, quando? Não me deixe ir sem eu ver a tua salvação. E esse homem foi privilegiado em circuncidar o Salvador do mundo. E ele pegou aquele bebê nos braços e disse: agora eu posso ir, porque os meus olhos já viram a tua salvação, Senhor. Já é garantido. O amor nasceu, irmãos. O amor nasceu. Já é garantido, irmãos. Já é garantido, irmãos. Você não é perdedor. Você não é sem valor. Você não é uma pessoa que outros podem olhar e dizer: joga, deixa de lado. Ele não. Ele sim. Ele sim. Ninguém quer. Eu quero. Ninguém se importa. Eu me importo. Essa é a mensagem mais importante, irmãos. É o amor de Deus por mim e por você. É a encarnação do Verbo. A morte do Deus da vida. A ressurreição. Isso é o que mais importa, irmãos, em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida, em meio a todo o sofrimento que estava passando, Jó disse: por fim, o meu Redentor se levantará em meu favor, porque eu sei que Ele vive. Perdi tudo, não tenho mais nada. A minha mulher mandou abandonar esse Deus. Os meus amigos me importunam, mas eu sei que Ele vive e por fim se levantará. Nada do que você passa hoje, eu vou encerrar, pode se separar do amor de Deus. Nada pode se separar do amor de Deus, irmãos. Nada pode se separar do amor de Deus. Nada. Se falam mal de você, Deus fala bem de você. Se odeiam você, Deus ama você. Se mentem sobre você, Deus mostra a verdade sobre você. E um dia Ele estará de braços abertos, nos esperando. E a gente vai fazer fila, um por um, abraçando Jesus nos céus, ao soar das trombetas dos anjos, com corpos transformados, glorificados. Aleluia.
toda lágrima será enxugada, toda dor vai desaparecer, e tudo aquilo que nós prezamos tanto nessa vida, nós vamos pisar em ruas de ouro. Você vai pisar nisso. Você vai pisar nisso. Porque o bem mais valioso já estará conosco para todos sempre.